Marcos 11, versículo 22. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus. Olha para cá, irmãos. Sabe qual é a sequência desse texto aqui? Jesus estava com fome. E aí, saiu de Betânia, indo para Jerusalém. Passou num lugar, ele viu uma figueira, estava com fome, cheia de folhas. E foi lá na figueira. Quem já leu essa passagem? O que aconteceu aí? Ele achou figo. Mas o que ele fez? Nunca mais nasça fruto de ti. E aí foi embora. Os discípulos estavam com ele. Ele foi para Jerusalém, fez o que tinha que fazer, saiu de Jerusalém. Quando eles estão passando no lugar onde estava a figueira, um dos discípulos olhou e falou: mestre, a figueira que o Senhor falou, ela secou. Você pode ler os versos anteriores, esse texto aí, esse versículo. Secou, o Senhor falou e secou. Jesus entra aqui, ó, respondendo Jesus: tende fé em Deus. Olha para cá, irmão. A palavra do Senhor para você nessa noite é: tende fé em Deus. Mas tem uma variação da Covid: tende fé em Deus. Ah, mas outras pessoas já pegaram. Tende fé em Deus. Ah, mas não vai ter leite, os hospitais estão enchendo. Tende fé em Deus. Ah, mas o recurso financeiro não vai dar. Como é que vai ser esse final do mês? Tende fé em Deus. Ah, minha família, eu vou para o trabalho. Tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que se o Nixon disser, se o Rodrigo disser, se o Daniel, o Eduardo, o Ricardo, qualquer um de nós, porque o texto diz, Jesus falando, porque em verdade vos digo que qualquer que disser, diga assim, qualquer pessoa, balance seu vizinho aí, pode ser você. Qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Mas qual é a condição? Não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz. Tudo que disser, está vendo que não são algumas coisas? Tudo o que disser, diga assim, tudo. Tudo o que disser será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que recebeis. Então, hoje à noite é noite de pedir ao nosso Pai, irmão. Tem muita gente, pastor, pregador, que está dizendo: você não tem que chegar diante de Deus para pedir. Tem gente que é pedinte espiritual, só chega diante de Deus para pedir, para pedir. Irmão, se a gente não pedir a Deus, você vai pedir quem, Tafarel? A mim que não dá, né? Eu também não tenho, não vou te pedir. Nós somos pais, alguns são pais aqui. Se o seu filho pedir, às vezes eu estou em casa. Esses dias minha filha chegou e falou: pai, vai voltar às aulas, eu sei que o senhor é o meu provedor. Já estou esperando a listinha já falou algumas coisas. Aí a gente como pai ora, vê e tal. Mas o natural é nós fazermos. E Jesus falou: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, irmãos. Tende fé em Deus. A nossa fé está baseada no Senhor. O Senhor está nos guardando. Mas pastor, a Covid está aí. Sim, ela está aí, mas ela não vai nos tocar. Mas tem gente que fica, o Senhor vai curar. Mas tem gente que morreu. Então, era hora de partir. Leia o Salmo 139, que você vai ver que todos os seus dias, o meu e o seu, eles estão contadinhos diante do Senhor. Olha para cá, irmão. Nenhum filho de Deus morre antes da hora. Posso dizer amém? Você crê nisso? Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Porque tem gente que fica com medo de morrer. Mas se eu morrer, ninguém morre antes da hora. Todos os nossos dias estão escritos diante dele.
Se você nunca leu o Salmo 139, leia lá. O salmista diz quando nenhum deles ainda havia. E a Bíblia diz ainda quando morre, preciosa aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Mas ninguém aqui vai morrer em nome de Jesus. Amém? Quantos estão comigo hoje? Não importa a respeito do que você esteja orando, apenas creia que você vai receber o que você pediu. Mateus capítulo 7 diz: pedi e dá-se-vos-á, buscar e acharei, bater e abrir-se-vos-á. Por quê? Diga assim: todo que pede, recebe. Quem tem algo para pedir a Deus aqui nessa noite, levanta a mão. Levanta as duas, irmão. Eu levanto as duas mãos, então hoje eu vou pedir. Só que infelizmente algumas pessoas, elas invertem a ordem das coisas. Elas oram, aí vão checar se ainda estão sentindo alguma coisa. Ah, eu estou com dor. Aí ela ora, aí ela vai checar se está sentindo a dor. Aí ela conclui, se a dor estiver lá ainda, ela conclui o quê? Ah, Deus ainda não ouviu minha oração. Mas qual é o padrão de Deus? O padrão de Deus é crer primeiro e então receber. Diga assim: o padrão de Deus é crer e depois receber. A Bíblia não diz, irmãos, que nós devemos sentir para receber. Nada disso. Frequentemente nós não sentimos coisa alguma. Todos nós precisamos aprender a maneira como Deus faz as coisas. E Deus opera pela fé. Diga assim: Deus opera pela fé. Porque diz Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quantos querem agradar a Deus essa noite? Então diga para o seu irmão: você precisa de fé. Você precisa de fé. Ainda não cheguei aí não. O diabo age na esfera das emoções. O que é emoção, gente? As emoções, né? É a alegria, a tristeza. As emoções são aquilo que dá cor à vida. Raiva, ira, curso de maturidade aí, ó. As emoções, função da alma, a mente, a vontade e as emoções. O diabo, ele age na esfera das emoções. Liga a televisão, o número de Covid aumentou, os mortos estão em São Luís, aconteceu isso e tal. Isso daí, o diabo vem, começa a agir na esfera das emoções. Mas Deus age na esfera da fé. Diga assim: Deus age na esfera da fé. Como filhos de Deus, nós precisamos agir do mesmo modo. Diga assim: hoje eu decido andar em fé. Andar em fé não significa você desprezar, por exemplo, não, eu tenho que entrar num lugar de máscara, entra de máscara. Eu tenho que usar o álcool em gel, eu vou usar o álcool. Fé não é desprezar essas coisas, irmãos. É até respeitar isso, mas é não colocar a segurança nisso. Irmãos, nós não negamos as emoções, mas nós não andamos por elas. É bom alegria, é bom amor, e às vezes fica irado ou irada. A gente não nega as emoções, mas nós não andamos por elas. Então, não deixe que as suas emoções decidam os seus dias futuros. Diga para quem está do seu lado: não deixe que as emoções, diga assim, que as suas emoções decidam seus dias futuros. Tem gente que escuta uma notícia ruim, não é? Porque, irmãos, olha só, nós seres humanos, nós somos incríveis. O ser humano é o único que fica angustiado por uma coisa, Júnior, que ainda nem aconteceu. Você chega para a pessoa: e aí, irmão, e aí, campeão, tudo bem? Tá, pastor, tudo bem? Eu estou com uma preocupação aí, né? Um negócio, um resultado aí que está para sair. Aí você está ansioso, mas o resultado saiu? Não, pastor, não saiu não. Ué, não saiu o resultado, mas já está ansioso, entendeu o que eu falei? O ser humano é o único que fica angustiado por uma coisa que não aconteceu. Ai, não, porque senão tem uma conta para pagar no dia 28 de fevereiro. Ai, eu estou ansiosa, preocupada, mas que dia é hoje? Ah, hoje é dia 21. Dia 28 nem chegou, basta cada dia o seu mal. Irmãos, nós não negamos as emoções,
mas não andamos por ela. Não deixe que as emoções decidam os seus dias futuros. Não seja guiado pelas emoções, mas ande em fé. Deus nos deu as emoções, você deve desfrutar dela, mas nós não devemos ser guiados por ela. Também não devemos andar por vista. Diga assim: eu não vou andar por vistas, por aquilo que eu vejo. Olha para cá, irmão. Para cada fato natural. O que é um fato? Essa caixa está pendurada aqui. Todo mundo está vendo, é um fato. Está aí. Às vezes você pega um laudo médico, é um fato. Você pega um contra-cheque, é um fato. Vai na conta corrente, é um fato. Mas para cada fato natural, existe da parte de Deus um fato espiritual. Para cada uma das nossas necessidades, Deus já tem uma solução. Alguém diga amém, ai, ai, ai. Para cada uma. Moisés, diante do Mar Vermelho, Faraó vindo atrás, e ele vai clamar. Aí Deus: por que clamas a mim? Toca nessas águas. E ele toca. E a Bíblia diz que um vento da parte de Deus. Você já ouviu alguns crentes pentecostais, né? Somos também, evidente. Mas que a pessoa diz assim: olha, irmão, vem um vento aí. Estou passando um vento. O que é o vento? O vento é o quê? Uma coisa boa ou ruim? Ruim, prova. Oh, varão, tu está no vento. Pois é, mas a Bíblia fala também que vento traz livramento. Vocês podem ler depois, Êxodo 15, não lê agora não. Êxodo 15, soprou um vento da parte de Deus que trouxe livramento. Deixa eu profetizar sobre a sua vida hoje. Deus está soprando o vento do livramento sobre a nossa vida, irmão. Vento que está trazendo provisão, cura, restauração, portas abertas, em nome de Jesus. Nós não andamos por vista. Quantas vezes nós estamos com o carro parado? Já aconteceu isso com você? Seu carro está parado, de repente, está no estacionamento, aí o carro do lado começa a andar. Aí tu pisa no freio. Tem uma vez que eu quase quebrei o meu freio, porque o carro do lado começou a andar. Eu achei que o meu estava andando. Quem já passou por isso aqui? Só quem dirige, né? E aí eu achei isso, não é? Nós pensamos que o nosso carro que está andando. Sabe o que é isso? Os nossos sentidos podem nos enganar. Diga assim: fé. Diga: fé é crer que eu já recebi o que eu pedi. Entendeu? Fé é crer que já recebeu. Então ter o que você buscou. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos rapidamente sobre a tríade da fé. Por isso que a tríade é 3. Diga assim: a tríade da fé. Qual é a tríade da fé? É essa aí: creia, declare, receba. Vamos repetir isso, irmão? Vamos lá? Diga: creia, declare e receba. Mais uma vez, vamos lá: creia, declare. Só os irmãos aqui da minha direita. Vamos lá, 1, 2, 3. Agora só os irmãos da minha esquerda. Vamos lá. Agora todo mundo juntos, vamos lá. Creia. Quantos dizem amém? Aleluia. Então nós vamos ver hoje, extrair desse texto de Marcos 11, alguns princípios sobre a fé. Alguns princípios, alguns fundamentos sobre a fé na nossa vida. E o primeiro deles: creia, irmão, uma vez, mas fale 3 vezes. Diga assim: eu vou crer uma vez, mas eu vou falar 3 vezes. Porque muita gente, quando está passando por um momento difícil, qual é a pergunta que o diabo coloca ou a mente mesmo produz? Meu Deus, o que eu fiz de errado? Deus te direcionou uma decisão. Lembra do texto de Gênesis que eu acabei de ler de Isaac? O Senhor falou para ele: fica em Gerar. Mas está todo mundo saindo de Gerar. Era crise, fome. Eu creio que ele chegava na terra e olhava tudo seco, terra rachada, nada de plantação. Eu creio que Isaac podia ficar: meu Deus, será que era a tua voz mesmo? O que eu fiz de errado? A mente produz isso. Mas a pergunta não é o que você fez de errado, irmão. A pergunta é: meu Deus, o que eu estou crendo errado?
Em que eu estou crendo errado? Porque a fé correta, diga assim, a fé correta produz comportamento correto. Quantos estão comigo nessa noite, irmão? Tem alguém aí? Amém? E algo interessante nesse texto de Marcos 11, que ele menciona 3 vezes falar e apenas uma vez crer. Diga assim, 3 vezes falar e uma vez crer. Versículo 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que, eu destaquei ali no slide, qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas balança o seu vizinho e diga para ele, você precisa crer. Temos que crer. Você precisa crer em seu coração, né? Não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, olha aí de novo, que diz, tudo o que disser, 3 vezes. Irmãos, muita gente exerce a fé de maneira equivocada. Ela pensa que o fato dela crer é suficiente. Claro que crer é importante, mas ouça o que eu vou falar para aqueles que anotam aí, né? A fé precisa ser seguida da confissão. Eu vou repetir, a fé precisa ser seguida da confissão. Eu tenho que falar. E é isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 13, falei aqui agora. Eu criei, por isso é que falei. Diga assim, a fé, ela tem uma voz. Não existe fé calada, tá me ouvindo? Não existe fé calada. Eu criei, eu falei. Muitos de nós cremos de maneira correta. Mas a questão é, você está falando corretamente? Você crê que a cura de enfermidade, mas você descobre a Covid e diz, meu Deus, e vai entubar, e vai, né, o pulmão, e olha, pode morrer. Até crê na cura, mas está falando de doença. Crê que há restauração na família, mas confessa, meu marido não tem jeito, pastor, não tem como, meu marido não vai. Crê que pode uma pessoa ser liberta das drogas, mas ela diz, não, meu filho, é difícil. Não, aquele camarada lá, todos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Está crendo de maneira certa. Não basta crer de maneira certa só, você precisa confessar. Não é suficiente crer no coração, é também preciso abrir a boca e falar. E alguém pode perguntar, pastor, como é que é isso na prática? Eu vou te mostrar uma promessa da palavra de Deus, como deveria funcionar. Está lá no livro de Jó, capítulo 36, versículo 11. Se o ouvirem e o servirem, o amigo de Jó fala para ele, para os outros, se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em o que, irmãos? Felicidade. E os seus anos em delícias. Ô irmão, imagina você, eu estou queria hoje trocar de carro. Isso é um exemplo, né? Trocar de carro, um carro maior, carro novo. Aí você vai lá na sua conta, tem lá o dinheiro para comprar o carro que você quer. Você vai lá na loja e compra. O texto diz, se o ouvirem, o servirem, seus dias acabarão em felicidade. Quero comprar uma casa maior, quero ter mais unção, quero ter uma célula maior, quero ter uma igreja maior, um discipulado maior. Se o ouvirem, os seus anos vão terminar, seus anos serão em delícias. Quantos acreditam que essa promessa é para a sua vida? Balança, seu irmão, essa promessa para a sua vida. Se você crê nisso, você então precisa declarar isso diversas vezes. Olha para cá, você precisa declarar isso diversas vezes. Eu creio que esse será o melhor ano da minha vida. Nós estamos no 2º mês, irmão, de 2021. Faltam 10 meses ainda. Um dia para Deus é como 1000 anos. Imagina 10 meses. É muita coisa. Em 1 hora tudo pode mudar, como diz uma rádio Band News, né? Band News. Em 1 hora, eles dizem, em 1 hora tudo pode mudar. Em 1 minuto e 1 hora. Para Deus é assim. O choro pode durar 1 noite, mas amanhã de manhã a alegria vem. A alegria chega. Então declare, eu creio. Diga assim, eu creio. E esse ano será o melhor ano da minha vida. Diga assim, eu verei todas as promessas de Deus
se cumprirem na minha vida. Levanta a sua mão direita e diga: eu verei a bênção na minha casa, nas minhas finanças, no meu ministério. Se você crê, diga glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Uma vez que nós cremos, a gente precisa falar. Diga assim: eu preciso falar. Diga para o seu vizinho: você precisa falar. Mas falar da fé, irmão. Falar corretamente. Liberar fé nas suas palavras. Então confesse acerca da sua nova casa. Ah, mas eu não estou vendo. Você está crendo. Então confessa o que você quer ver. Confessa acerca da sua saúde. Confessa acerca do seu novo carro. Confessa acerca da sua família, do seu casamento. Confesse acerca da sua célula. Mas a atitude de muitas pessoas é contrária, irmão. O que acontece? Qual é a confissão que você faz quando sai errado? Ah, tá vendo? É assim mesmo. Deus não queria que isso acontecesse. Essa semana eu ouvi de um irmão falando que um pastor que ele teve uma perda na vida dele, ele atribuiu a perda a Deus, porque ele fez uma coisa errada no passado. Eu falei: não conhece a Deus. Deus é bom o tempo todo. Diga assim: Deus é bom o tempo todo. Qual é a sua confissão quando você faz diante de uma enfermidade? Ai, meu Deus. Ai, Senhor, agora. A pessoa já vê o caixão, o cemitério, já começa a falar: olha, se eu morrer. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Qual é a sua confissão quando você faz diante de uma perda financeira? Meu Deus do céu, olha, não gasta nada agora não, porque se deu errado isso aqui, imagina outra coisa, e agora não vai ter o dinheiro, irmão. O pão não vai faltar sobre a nossa mesa. Não vai faltar dinheiro no nosso bolso. Alguém diga amém. Não vai faltar vida na nossa igreja, irmãos. Creia nisso. A fé errada produz uma confissão errada. E a confissão errada é a semeadura da derrota. E eu quero mostrar alguns exemplos para você. Porque eu sei que muitas pessoas acham que a confissão é algo da nova era. Ah, esse negócio de ficar falando, confessar. É nova era, confissão positiva, né? Que tem aí agora. Aí, Marco Felipe, acabou caindo o trem aqui. Ó. Tem que prender aqui do lado. Espera aí, irmãos, a gente treinando equipamento novo. É assim mesmo. Vou botar no bolso para não perder tempo. Pronto. Agora vai. Vocês estão me ouvindo ainda, né? Tem gente que fala da confissão positiva e tal. Isso é nova era, ficar falando, né? É coach. Eu não tenho nada contra coach, né, irmão? Mas assim, nós dependemos de Deus. Dependemos de Deus. Diga-se de passagem, eu fiz curso de coach. 2 módulos. As ferramentas eu uso para liderança e tal. Mas nós dependemos de Deus. Não é autoajuda, é ajuda do alto. Tem gente que pensa que confissão é coisa da nova era, né? Em função da maneira como as pessoas lidam com o assunto. Mas a Bíblia nos mostra que antes de manifestar o poder que ele era, o Senhor sempre fazia uma declaração. Por exemplo, o exemplo de Lázaro. Quando alguém morre, a gente tem o pior cenário possível, sim ou não? E é nessa situação, qual foi a primeira coisa que o Senhor disse diante da morte de Lázaro? João capítulo 11, Jesus falou assim: eu sou a ressurreição e a vida. Só. Sabia que Jesus não tinha morrido ainda? Ele não tinha nem morrido ainda. Mas ele já estava declarando: eu sou a ressurreição e a vida. Irmãos, como estão entendendo o que eu estou falando nessa noite? Balança o seu vizinho e diga para ele: mude a sua confissão. Diga para ele assim: a fé, ela tem uma voz. Diga assim: que as suas confissões sejam confissões de fé. De fé. Jesus não tinha nem morrido ainda, mas ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ele não disse: eu espero que eu seja a ressurreição. Nada disso. Jesus afirmou categoricamente: eu sou. E nós, como filhos de Deus, precisamos chegar a um ponto de renovação da nossa mente. Nós temos, irmãos, que ter completa convicção que nós somos nova criatura. Diga assim: eu sou filho de Deus. Diga: eu sou nova criatura. Irmão, você nasceu de novo. Se você nasceu de novo de verdade, a ira de Deus não está sobre a sua vida. Não tem inferno para você.
você está salvo. Se você nasceu de novo de verdade. Então nós temos que ter essa convicção. Nós precisamos chegar a um ponto de renovação da nossa mente, em que temos completa convicção. Eu não espero ser, mas eu sou. Diga assim, eu não espero ser, mas eu sou nova criatura. Alguns esperam pelo dia em que não vão ver mais erro, pecado na sua vida, para poder declarar que é nova criatura. Mas olha o que a Bíblia diz, 2 Coríntios 4,18. Não atentando nós nas coisas que se veem, porque o que se vê, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Por quê? Diga assim, as coisas que se veem são temporais. Olha para cá. Então se você pega a sua carteira agora, aí, e você abre, se tiver sem dinheiro, é temporal. O que se vê é temporal. Estou falando sério. Na verdade, nem sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. As coisas, não atentando nós nas coisas que se veem, mas as que se não veem. Porque as que se veem são temporais. Eu abro a carteira, não tem dinheiro, é temporal, vai passar. O que eu não vejo é eterno. E aí você começa a confessar. Eu estou andando sem carro. Então, vai passar isso aí. Você vai dar, Deus vai te dar um carro para você vir para o culto, levar os irmãos para a célula. Diga amém, irmão. Quantos recebe aí? Eu quero trocar de carro. Já falei para vocês várias vezes. Quero trocar de carro, um carro mais novo. Eu tenho que visitar as outras igrejas do interior. Com esse aí, né, não dá. 2007, já está muito rodado. Quero um carro novo. Vamos declarar. Não atentando nós. Perdão. Tomar água aqui. Eita. Eu estive em Goiânia semana retrasada. Tem irmãos de Goiânia aqui, né? O Alá é muito seco. E olha, eu fiquei quase uma semana, irmãos. Nossa, eu senti muita diferença, que aqui é mais úmido. E aí essas semanas é garganta e tal, pregando, dando aula. Não é Covid, ok? Tem que falar assim agora, né? Dia desse eu estava num condomínio, me deu uma vontade de espirrar. Aí eu procurei um canto, tirei a máscara, espirrei. Falei, meu Deus do céu, até para espirrar agora, né? Tá tenso. Porque as coisas que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Irmão, aprenda a ignorar o que você sente. Segundo exemplo que eu quero te dar é o exemplo do cego de nascença. Está lá em João 9. Antes de curar o cego, Jesus declarou: eu sou a luz do mundo. O cara vivia em trevas, ele não via. Antes de Jesus curar, Jesus disse para ele: Jesus declarou: eu sou a luz do mundo. João 9,5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva. Vou pregar nesse texto aqui também. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Aquele homem era cego de nascença, vivia nas trevas, nunca tinha visto luz. Mas agora o Senhor Jesus aparece em cena, declarando: eu vou te dar a visão, eu sou a luz. Diga assim: eu vou mudar a minha confissão. Irmão, o Senhor espera que você mude a sua confissão. Isaías 45:24 diz: de mim se dirá, tão somente no Senhor há justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra eles. O texto diz: do Senhor diremos. O que a gente vai dizer? Cristo é a nossa força. Mudar a nossa confissão. Nós precisamos declarar isso continuamente. O que acontecerá, pastor? Quando eu confessar, as pessoas verão o favor de Deus sobre a sua vida. E aqueles que se irritarem com você vão ficar envergonhados. Vão falar: olha, ela declarou, ele confessou e aconteceu. Qual é o primeiro fundamento da fé? Diga assim: eu creio uma vez, mas eu falo 3 vezes. Segundo lugar, irmãos, diga assim: eu vou falar. Vamos lá, diga assim: eu vou falar na posição do trono. Porque nós precisamos, assim, reforçar
Tenha em mente, os crentes precisam saber qual é a sua posição. Olha para cá, irmãos, o diabo não te vê como você vê. O diabo tem a visão real. Ele sabe que você é filho de Deus, filha de Deus. O diabo vê a unção na sua vida. O diabo vê a luz, o brilho do Senhor. A Bíblia diz em Atos que 7 filhos de um sacerdote foram expulsar um demônio. O demônio virou para eles, não viu nada, não viu vida de Deus. Virou e falou. Eles disseram: em nome de Jesus a quem Paulo prega, nós te expulsamos. O demônio virou e falou assim: ô amigo, eu sei quem é Jesus e sei quem é Paulo. O diabo conhecia Paulo. Aí virou para ele e falou: mas vocês quem são? Irmão, o diabo conhece a sua posição. Mas a pergunta é: os crentes sabem a sua posição? A Bíblia diz que nós estamos assentados em Cristo. Então a nossa atitude deve ser a mesma que Cristo tem. E não que a nossa mente fica falando. Nós também descansamos e aguardamos que os nossos inimigos sejam colocados debaixo dos pés da igreja. Hebreus capítulo 10, versículo 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Olha aqui que a Bíblia diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Aguardando o quê? Aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos pelos estrados dos seus pés. Quando o inimigo se levantar contra você, assuma a posição do trono. Eu estou assentado nas regiões celestiais em Cristo. Eu sou filho de Deus. Eu sou sacerdote. Eu sou ungido, ungida do Senhor. Quantos dizem amém? Quando o inimigo vier, creia, eu estou acima de você. Não é você, não sou eu que tenho que ter medo de você. Você que tem que ter medo de mim. Então veja os seus inimigos debaixo dos seus pés. Efésios 2,6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar onde? Em lugares. Irmão, olha para cá. Isso é uma dimensão espiritual. Eu não estou falando de coisa natural aqui nessa noite. Estou falando de uma dimensão espiritual, que é onde Jesus te colocou, é onde você está. Mas o inimigo vem o dardo, joga a seta, você fica, muitas vezes fica, meu Deus, e agora? Se sente pequeno. Nós que somos gigantes diante deles. No livro de Josué fala de uma guerra de 5 reis cananeus. Foram derrotados e ficaram presos, dentro de uma caverna. Josué mandou abrir a caverna, pegou os inimigos, colocou o pé no pescoço deles, sobre a cabeça. Essa é a visão do Senhor. Isso é o que o Senhor quer que façamos esses dias. Levanta a sua voz, vamos começar a confessar. Senhor, livra o Brasil, São Luís, o mundo dessa pandemia, dessa Covid. Começa a declarar cura sobre as pessoas. Você está chegando lá no seu trabalho, não fica confessando: o ambiente é que está pesado, todo mundo doente. Diga, entra declarando: hoje vai ser um dia abençoado, eu declaro a cura sobre as pessoas, os meus colegas, esse emprego. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? 1 Coríntios 15, 25. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído vai ser a morte. E aí, quando o Senhor Jesus ressuscitou, a morte foi vencida. Então o que significa colocar os inimigos debaixo dos pés? Os pés são a parte do corpo, sim ou não, irmão? A Bíblia fala do corpo de Cristo, que é quem? A igreja. Diga assim: o corpo de Cristo é a igreja. E isso mostra que a vitória, ela já foi conquistada, como está na história daqueles 5 reis. Mas agora é preciso colocar o inimigo debaixo dos nossos pés. Se a igreja não se levantar, se nós não tivermos posição de reis e rainhas, sacerdotes, e aqui não é palavra de efeito, não, E aí princesa, rainha, não. Posição de trono. O inimigo vai continuar avançando. Mas hoje, os reis e os sacerdotes precisam se levantar, parar diante dele e falar: chega, aqui você não vai fazer bagunça mais. Quem já viu aquele filme
quarto de guerra? Levanta a mão. Quando aquela mulher está lendo a Bíblia, ela tem revelação, ela é uma parte do filme que eu me arrepio, até choro, irmão. Ela sai do quarto, para no meio da sala de diabo. Eu te digo que agora aqui é outro que manda. Jesus é o Senhor. Olha a posição do trono. Sai daqui agora. Ela abre a porta e declara e confessa. Mateus 22, 44 diz assim: disse o Senhor, isso é um trecho de um salmo, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Irmãos, hoje nós estamos assentados com Cristo à destra do Pai. Jesus está lá, a igreja também está, não fisicamente ainda, mas o arrebatamento está vindo aí. Diga para quem está do seu lado assim: a sua história, ou melhor, o fim da sua história em Cristo é a vitória. Então aquilo que o Pai diz para Jesus, olha para cá, aquilo que o Pai diz para Jesus se aplica a nós. E o que diz é: assenta-te à minha direita. Nós estamos assentados no trono. O que significa isso, pastor? Irmãos, eu estou falando de autoridade nessa noite. Autoridade. Jesus falou: eis aí vos dei autoridade para pisardes escorpiões e serpentes. Não tenha medo, tem de fé em Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se formos precisos com a palavra de Deus, nós vamos ver que como reis e sacerdotes, não deveríamos orar por enfermos e oprimidos do diabo. Eu vou repetir isso. Como reis e sacerdotes, sendo preciso com a palavra, nós não deveríamos orar por enfermos e oprimidos do diabo. Olha para cá, nós deveríamos ordenar que a doença e a opressão saia. Eu vou orar para aquilo sair. Não, como rei, eu ordeno: cessa. Não foi assim que Jesus falou com o mar? Vento, mar, aquieta-te. O que é a posição do trono? Não ore para sair a enfermidade, ordene: sai agora. Não ore para a pessoa ficar livre do demônio, ordena: sai agora. Não existe, na verdade, irmãos, uma ordem para que nós oremos com enfermos, mas há uma ordem na Bíblia assim: curai os enfermos. O problema é que nós não temos usado a nossa autoridade. Balance seu vizinho e diga para ele: use a sua autoridade. Há momentos que a gente precisa orar incessantemente, irmãos, mas há momentos que a gente precisa apenas falar. Quantos estão comigo ainda nessa noite? Tem alguém aí ainda? Amém? Há momentos que a gente não precisa orar, nós temos que falar. Eu volto ao texto de Moisés. Parou diante do Mar Vermelho, Faraó vindo atrás, aí ele orou, clamou: Senhor! E a Bíblia diz, o Senhor falou para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Olha para cá, irmão. Existe um momento para orar, mas existe um momento para declarar. Talvez nessa noite esteja algum irmão aqui que ainda está orando, e o Senhor já falou para você: já te dei. Agora não é hora de orar não, filho, filha. Agora é hora de você falar. E quando você falar, vai acontecer. A porta vai se abrir. Eu não sei se você, quando vê um policial, passa para mim, Ana Raquel. Você vê um policial na pista. E quando o policial ele está vestido com seu uniforme, ele pode parar o caminhão vindo lá atrás. Ele pode parar um caminhão na frente dele. Não é porque o caminhão é grande, mas é por causa do poder da sua autoridade, da autoridade do policial. Então, coloca aí para mim, Ana Raquel. O caminhão tem poder, mas o policial tem o quê? A autoridade. O diabo tem poder, mas você tem autoridade, em nome de Jesus. Amém, irmão? Fala para o seu vizinho: o diabo tem poder, mas você tem toda a autoridade. Terceiro e último lugar para a gente poder orar e pedir a Deus hoje: declarar, confessar. Não acrescente nada além de crer. Diga para o seu vizinho: não acrescente nada além de crer. Por que eu estou dizendo isso? Porque a tríade da fé é o seguinte: creia, confesse e receba.
E é justamente nesse ponto que muitos tropeçam, porque no evangelho tem os crentes incrédulos, que é uma contradição, né, infelizmente, mas eles estão na igreja. Tem incrédulo na igreja, pastor? Tem. E aí eles não exercem a fé que possuem. Eles têm uma atitude do seguinte: não, pastor, o que tiver de ser, será. Às vezes não é o que tiver de ser, na verdade nunca é o que tiver de ser, será. É o que a palavra de Deus diz, é o que a palavra de Deus nos ensina. E aí a pessoa nunca aplica a fé a isso. Mas há um outro grupo também, irmão, que até crê, mas ele não confessa. As pessoas que fazem parte desse grupo acreditam que elas devem crer em silêncio, ok? E depois que acontecer é que ela deve falar. Mas isso não é fé, isso é constatação. Isso não é fé. E ainda um terceiro grupo, que é mais comum e perigoso, sutil, que é o grupo dos que creem, confessam, e ele decide fazer alguma coisa. Não, você creu, você confessou, não, agora você tem que fazer alguma coisa. Agora você tem que realizar algo. Na mente deles, irmãos, a tríade da fé é o seguinte: creia, confesse e faça. Mas isso não está alinhado com a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, Paulo diz que aquele que pratica a justiça da lei, vive por ela. Romanos 10, 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei vai fazer o quê? Vai viver por ela. Mas como que o justo tem que ser? Mas o justo decorrente da... O justo decorrente da onde, irmãos? Então observa que ele não diz que a justiça decorrente da fé faz, mas que a justiça decorrente da fé diz, fala. A justiça decorrente da fé não faz, a justiça decorrente da fé fala. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas e disse Deus: haja luz, e houve luz. Como é com o Senhor quer fazer com a gente hoje. Apenas diga, apenas confesse. Nessa noite, o que você precisa, irmão? Eu sei que eu preciso, irmãos. Eu sei que eu estou orando a Deus e declarando. E eu vou confessar hoje aqui com os irmãos. O que você precisa? Vamos declarar hoje. Uma forma de você entender a diferença entre a lei e a graça é entendendo que aqueles que vivem na lei, eles estão sobre um espírito de servidão. Diga assim: o servo faz. Diga assim: o rei manda. Essa é a diferença. Por isso a posição do trono. O servo faz, mas o rei manda. Na lei, na antiga aliança, nós éramos servos, mas na nova aliança nós somos reis e sacerdotes. O servo faz, mas o rei manda. Servos fazem, reis ordenam. No palácio todos trabalham, que trabalham são servos, escravos, mas o rei não faz nada, o rei só ordena. E nós recebemos poder e autoridade. Diga assim: eu recebi poder e autoridade do Espírito Santo. Diga mais uma vez: eu recebi poder e autoridade do Espírito Santo. Então o que você precisa fazer, irmão? Você precisa proclamar a cura do enfermo. Você sabe alguém que está enfermo? Ordena a cura. Eu ordeno a cura em nome de Jesus. Você sabe alguém que precisa de libertação? Ordena a libertação. Você sabe de alguém que precisa de um escape, uma solução financeira? Profetiza, declara a restituição financeira, o escape financeiro. Nós precisamos andar, ou melhor, nós precisamos usar a autoridade e comandar contra a doença, a opressão. E se não acontecer o que você diz imediatamente, olha para cá, continua orando. Hoje eu coloquei um vídeo do pastor Luz lá no Instagram da igreja. Então se você não segue ainda, vai lá seguir a gente, vai lá no YouTube. Eu botei lá: continue orando, não pare de orar. Balança seu irmão e diga para ele: não pare de orar. Pastor, se eu comandar e não acontecer, continua falando, irmão. Continua orando, continua confessando até você ver a palavra se cumprir. Mateus 4:26 disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente na terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia. O que esse homem fez?
ele lançou a semente e foi dormir de dia e de noite, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a sua ceifa. Deixa eu te falar algo. A semente é a palavra e nós a semeamos quando falamos. Diga assim: a semente é a palavra e nós semeamos quando falamos. Quando a gente proclama, irmãos, quando proclamamos. Então você dorme e acorda dia após dia, mas continua declarando que uma hora vai acontecer. A semente vai brotar e você não sabe como. O texto não diz quantas vezes ele dormiu e acordou. O texto não diz isso. Diz apenas que ele dormiu e acordou muitas vezes. E um dia a semente brotou. A terra por si mesma frutifica, ou seja, não é resultado de esforço, mas de declaração. Irmãos, a erva é 30 por 1, a espiga é 60 por 1, e o grão cheio na espiga é 100 por 1. Isso significa o quê? Que o milagre, quase sempre, ele é paulatino, gradual. Entendeu o que eu estou dizendo? O milagre, quase sempre, ele é gradual, paulatino. Alguns acontecem imediatamente. Passa para mim, Ana Raquel. Um milagre, às vezes, é como a geração de um bebê. Ele é concebido num dia, mas só nasce quando? 9 meses depois. Foi assim com todos nós aqui. Quando seu pai, sua mãe, nossos pais, fomos concebidos um dia, mas 9 meses depois. O milagre muitas vezes é assim. Então o que nós temos que fazer? Seja perseverante. Pastor, não aconteceu. Continua declarando, continua confessando, continua declarando. Não mude a sua confissão, irmão. Você começou a confessar acerca da vida financeira, ainda não chegou ainda. Continua declarando a mudança, continua confessando. Você começou a orar pelo seu casamento ainda não mudou, continua confessando, continua confessando. Primeiro a erva, diga assim: primeiro a erva, depois a espiga. Primeiro a erva, depois a espiga. Amém, queridos? Nós fomos feitos reis e sacerdotes. E a palavra do rei é o poder, é o comando. A gente pode ver esse princípio, e eu quero encerrar com esse texto. Em Ezequiel capítulo 37, versículo de 1 a 10. A maioria dos irmãos conhece esse texto, e é uma verdade da palavra. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. O vale hoje está cheio de ossos secos. É pandemia, é coronavírus, para onde você olha, gente, hospital lotado, ainda mais que convivem com isso diariamente, como a irmã Ana Carolina na área de saúde lá. Essa semana falei com um irmão que teve com outro que trabalha no governo aqui do estado, e olha, as coisas estão difíceis, você olha, vale de ossos secos. Mas a Bíblia diz que o Senhor fez o profeta andar ao redor deles. Eram muito numerosos a sua superfície do vale, que estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi ele: Senhor, tu sabes. Disse-me ele: profetiza estes ossos e diz-lhes: ossos secos. Está vendo aí, irmão? Comandar, declarar, ordenar. O Senhor quer que nós hoje ordenemos. Ordena a bênção, ordena a cura, ordena novo tempo. Profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estendereis pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e saberei que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batia contra ossos, e se juntavam cada osso ao seu osso.
Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles. Você está vendo como o milagre é gradual? Você está vendo como o milagre é paulatino, né? Gradual. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele, olha para cá, sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobre modo numeroso. Um vale de ossos secos é uma doença crônica. Pode ser, né, que os médicos dizem que não tem solução, uma dívida que não, muitos dizem que não tem solução. Mas o Senhor perguntou ao profeta: pode ter vida nisso aí? Pode reviver? O Senhor pergunta, por exemplo, esse casamento pode viver? Essa empresa pode se levantar? Essa doença pode ser curada? A resposta do Senhor foi: profetiza, profetiza, ordena, comanda. Pode o salário aumentar hoje? Pode receber aumento de salário? Ah, mas olha a crise aí. Pode? Profetiza, profetiza, profetiza. Pode a Covid acabar, a pandemia acabar? Profetiza. Talvez, irmão, você esteja vivendo um momento na sua vida semelhante ao de ossos secos. Mas o Senhor nos ordena hoje a profetizar e a declarar. Quantos dizem amém? Você não tem que fazer o milagre acontecer. Você apenas tem que crer, declarar e receber. Depois durma, acorda. Ou seja, viva a sua vida crendo. Tende fé em Deus, que o milagre vai acontecer. Essa é a tríade da fé. Diga assim: eu creio, eu confesso, eu recebo. Diga: eu creio, eu confesso, eu recebo.